aqui hoje com mais um episódio do Pod Thelma para falar sobre a importância de escolher uma profissão que tem a ver com seus interesses e o seu perfil. E hoje, gente, eu quero apresentar para vocês uma profissional de destaque na área da odontologia no estado de Goiás, que é a Jussara Fasani. Olá, Jussara, como vai? Oi, tudo bem? Muito bom te receber aqui. É um prazer. Então, gente, a Jussara, ela tem 32 anos de profissão e ela fez mais de 700 cursos nacionais e internacionais na área da odontologia, é isso? É isso. E fez pós-graduação em implantodontia, ortodontia, harmonização facial, que mais, Ju? Vixe, muitas outras áreas também. Então, eu trabalhei em todas as áreas, estou especializada em várias áreas da odontologia. Mas a mais importante hoje que eu vejo, que eu amo, é a harmonização. Então, vamos falar mais dela. Entendi. E a Jussara busca fazer os cursos dela sempre em instituições, né, que tem referência, fez cursos aí no berço da implantodontia Na que você Suécia, fez, em na Gothenburg. Suécia. Conta aí pra gente. Sim, em 2006, quando assim, a implantodontia começou a ficar relevante, né, na odontologia, porque ela deu um boom na odontologia, o berço da implantodontia é a Suécia. Eu fui lá fazer o curso com o Branemark, que é o pai da implantodontia, para aprender um pouquinho com ele. E depois você buscou cursos também nos Estados Unidos, que foi o de harmonização, o último que você fez? Sim, eu faço alguns cursos sempre nos Estados Unidos de harmonização, né, para me aperfeiçoar nessa área também. Gente, eu quero contar para vocês uma coisa interessante. Eu conheci a Jussara sendo cliente dela, a gente não fala mais paciente, né? Exatamente. E que cliente enjoada, exigente, sabe? E assim, porque eu realmente estive com outros profissionais, não fui feliz, né? Você me acompanhou por muitos anos e hoje a gente pode dizer, sim, que a nossa relação foi, assim, foi tão se estendeu, né? Daquele momento que eu passei de cliente para uma admiradora, né? Alguém que via a profissional fazendo algo além do que a maioria fazia. Eu já tinha ido em vários outros profissionais que não tinham resolvido meu problema. E depois disso, cuida do meu filho, né? E aí a gente estendeu. Ela cuida do meu, eu cuido das dela. Exatamente. Então, Jussara, tenho muita admiração pelo seu trabalho, pelo carinho que você tem com os seus clientes, né? O cuidado que vai além daquele contato profissional, né? A gente percebe quando um profissional está interessado realmente em te ajudar, em tornar a sua vida melhor, não assim, não fazendo o básico ou o que todo mundo faz. Então, eu sempre te enxerguei assim, como alguém que faz com amor, que faz com paixão. E aqui a gente só quer gente com amor e paixão. Obrigada. Então, o que as pessoas me perguntam em vários lugares, o que você faz e qual a sua especialidade? Eu olho para elas e falo, eu mudo a vida das pessoas. Como você, Thelma. Porque a gente transforma a vida das pessoas. Na odontologia, especificamente, você transforma hoje a face das pessoas. Isso é gratificante, isso é maravilhoso, isso é especial, isso... Não tem nem palavras para dizer o tanto que eu amo a odontologia. Mas nem sempre foi assim, né, Jussara? Não, sempre não. Então, a gente que é mãe também, além de profissional, a gente passou por fases, né? Eu imagino que na época que você foi decidir sobre a sua profissão, que curso, que carreira, né? Você teve ali seus conflitos, ficou ansiosa. Como é que foi para você? Bom, como todo adolescente, né? A gente está criando, nós vamos criar nossa vida, nós vamos ter que, né, buscar um caminho, e esse caminho, pelo menos na minha época, né?
ele era difícil, porque você tinha poucas opções, pouca acessibilidade, até a tecnologia, até o jeito de você, por exemplo, buscar uma profissão, né? Hoje você tem acesso à faculdade, à internet, você pode ver o que é uma faculdade, você pode ver o que é fazer uma operação na odontologia. Na nossa época a gente não tinha nada disso, era tudo muito fechado. Né? Então hoje, Thelma, talvez por isso a gente também precise tanto de entender definitivamente o que são as profissões, que é a odontologia. O que é a odontologia? O que ela faz? Eu lembro, assim, de a gente bater um papo, né? Quando eu já estava falando desse projeto para você, e achei interessante que eu não sabia dessa história antes, que você, desde os 15 anos, já estava ali prestando seu vestibular como treineiro que falava, né? Era treineiro. Por quê? Porque, assim, era a forma que tinha de conhecer a prova, era ir e fazer a prova, né? Exatamente. Hoje a gente tem outras formas disso, mas naquela época você tinha que ir lá fazer a prova e era tudo muito fechado. A palavra seria essa, muito fechado. E aí você me contou, que eu achei curioso, que você não começou pela odontologia, você ficou aí tentando um outro curso, você fez 1 ano e meio de biomedicina. Como é que foi essa experiência? Você percebeu que não tinha nada a ver? Você foi por tentativa e erro? O que você foi fazer na biomedicina, Sara? Primeiro eu prestei vestibulares para medicina, né? Porque o que acontece? Minha família é uma família humilde e eles gostavam e queriam que eu estudasse, que eu fosse bem sucedida, e eles me informavam que a medicina era o curso que eu seria muito bem sucedida. E eu sentei 5 vestibulares para medicina. E é uma coisa interessante, a palavra biomedicina, né? Então chama um pouco para medicina. Então eu fui meia. Já que não deu aqui, vou ali na biomedicina. Quem sabe, e acontece muito isso, né? Muitas pessoas fazem enfermagem porque não conseguiram. Exatamente. Não estamos falando dos enfermeiros apaixonados, mas pessoas que desistem dos seus sonhos, porque medicina ainda continua sendo um curso concorrido e difícil, e partem para profissões que têm uma correlação, às vezes mínima, não tem nada a ver, eu acho que foi isso que você percebeu, Aí né? eu fiz 1 ano e meio, mas eu fiz assim, matérias básicas, tal, eu fiz anatomia, né, então ainda fui um pouco iludida, né, e aí quando foi, eu falei, peraí, mas eu tô com 16 para 17 anos, eu não posso ficar aqui. E era uma faculdade paga, que naquela época também era uma coisa difícil você fazer uma faculdade paga. E eu trabalhava para pagar essa faculdade. E eu falei, não, vou tentar mais um pouco. E aí foi que eu prestei vestibular para odontologia na Universidade Federal. E aí eu falei, é agora que vai ser. Então foi odontologia. Então, você ficou aí tentando medicina por você tentou 5 vezes, né? 5, mas eu fiz durante o curso do 2º grau, né? Então não tive, então você não perdeu tempo não tem cursinho, não. E quando você foi para a odontologia, você teve algum tipo de orientação profissional, alguém para te orientar, para te esclarecer se aquele curso tinha a ver com você, com seus talentos, com seu perfil? Não tinha. Mas eu tive um namorado que fazia medicina e ele falava que odontologia era um curso que combinava comigo. E eu não entendia isso, porque eu era muito nova, eu não sabia, mas acreditava nele também. Aí eu falei, então tá, então vamos lá, vamos fazer odontologia. Você falou uma coisa muito interessante, que é quando a gente não sabe, quando a gente não tem informação, né? As pessoas, a época que um jovem vai decidir sobre a carreira, sobre a profissão, é uma época que ele não sabe muito nada nem dele, né? Correto. Está numa transformação, inseguro, né? E aí, interessante você ter falado, eu não sabia que era odontologia, mas foi através de alguém, um namorado que falou, combina com você, e aí você vai e acredita. E isso acontece ainda com jovens. Sim. Muitas vezes a gente tem que se atentar. Os pais precisam se atentar, né? Porque muitas vezes a gente quer dar um empurrãozinho, uma ajuda, e a gente acaba falando coisas que, meu filho, por que você não faz tal curso? Seu pai já é advogado, seu avô é médico,
bom, por que você não vai por esse caminho? Né? Eu acho que tem a ver com você. E no momento onde a pessoa não sabe nada, fala, eu vou fazer isso aí com a minha mãe, com o meu pai, com o meu amigo, com o meu vizinho, né? E hoje tem a internet. Eu vou fazer o que a internet está falando que dá dinheiro, que tem mercado, que tem visibilidade, e vamos ver o que dá. E aí também, tem umas vezes faz até para contrariar os pais. Às vezes para somar, porque o pai é dentista, eu não quero ser dentista. A minha mãe é médica, também não quero ser médico. Então, às vezes, ele tem dom, tem habilidade, e não quer fazer aquele curso porque está numa fase jovem, né, de confronto. Que é uma coisa também que acontece muito. Eu vejo isso muito nos meus adolescentes lá no consultório. Legal, né? Bom a gente falar disso também. Porque quando o filho quer se opor à profissão do pai, a gente tem que ficar atento. Por quê? Meu filho, né? Ele poderia ter ele tem talento para isso, mas parece que só porque eu faço isso ele não quer, né? Vai ver, assim, a gente sabe que essa geração tem muitos conflitos também porque com as profissões. Porque de repente uma criança que ficou muito sozinha, ela pode pensar assim, não, eu não quero fazer isso. Eu quero ter tempo para os meus filhos. Exatamente. Porque muitas vezes tem essas coisas, né? Você está assistindo ali seus pais de camarote, sofrendo com uma profissão, ou não tendo tempo para nada, saindo de um lazer para ter que fazer uma cirurgia. Não, eu não quero isso para mim. Você começa a observar em casa, né? Mas tem os seus bônus também. Né? Não é só os ônus, né? Toda profissão tem ônus e bônus, é por isso que nós estamos aqui. Exatamente. Né? Ju, e é interessante que você tem 3 filhas, 3 lindíssimas garotas, né? Obrigada. E como é que foi na fase delas? Parece que já tem 2 aí formadas, escolheram sua profissão. E aí, você influenciou, você acha de que forma que você influenciou para ter hoje 2 filhas que também quiseram fazer o curso de odontologia? Bom, eu acho que primeiro indiretamente, né? Porque as meninas ficavam no consultório o tempo todo, então indiretamente tinham que gostar de odontologia. A Faida ficava lá, mas a Faida são diferenças de 4 anos elas, né? Então a Faida já ia para o consultório desde pequenininha, praticamente trabalhava lá. Eu brinco que trabalhava. Elas falam que eram escravas, né? Eu falo que trabalhava. E aí elas ficaram lá no consultório. A Faida também tem uma sobrinha que faz odontologia, que fez antes, né? Então a Faida ia para casa da minha sobrinha e ela também escravizava ela, ajudando a fazer as tarefas de casa, as esculturas, tudo. De odontologia que se levava para casa, esculpia os dentinhos. A prima a fazer os dentinhos também. Exercícios lá da a faculdade. Aí chegava no consultório, tinha que ajudar a mãe. Aí foi assim, foi indo que quando eu pensei que ela ia prestar para gastronomia. E ela falou, mãe, eu vou fazer odontologia. Eu falei, então tá tudo bem. Dela. Não interferir. Tá? Não sou aquelas mães que falam, não, você tem que fazer esse curso, não, mas não interferir. Ela tem habilidade, ela tem jeito, porque a gente não chegou a falar isso, mas a odontologia ela tem que ter habilidade, ela tem que ter jeito, você tem que gostar de coisas pequenas, você tem que gostar de trabalhar em espaços pequenos, né? Porque a odontologia você trabalha dentro da boca também, né? E aí é pequeno ali. E ela foi. A Isadora já do meio, que é a minha filha do meio, ela já foi tá tudo pronto para mim, então por que não? Já foi mais pro lado prático. Ela é mais, exatamente, a Isadora é mais prática. Então, eu até perguntei isso para ela hoje, filha, por que você... Ela falou, mãe, foi porque foi tudo prático. Perguntei para ela. Mas, e assim, mesmo sendo por diferentes motivos, né, que a pessoa escolhe a sua profissão, você acredita que você percebe o perfil bem diferente, né? Vão atuar de uma forma diferente, têm interesses diferentes. Sim. Elas gostam muito de cirurgia, que é um interesse em comum, mas eu vejo que a habilidade delas são desde pequena. Como eu assisti, não pode ter medo de sangue, né, gente? Porque a odontologia tem um pouco de cirurgia. Elas gostam de fazer cirurgia, elas gostam de estar ali. Eu acho que me vendo, né? Como você falou, às vezes você acha que não interferiu, mas às vezes você interferiu indiretamente.
né? Porque me viu através da minha profissão, foi tudo que eu consegui foi através dela, o sustento delas, a formação delas, toda foi através da odontologia. Os lazeres, viagens. Tudo através da odontologia, entendeu? Entendi. Então, elas admiram isso, porque a odontologia trouxe para ela tudo que elas têm, né? A escola, toda a formação dela foi através da odontologia. Eu acho que realmente o jovem, ele olha muito essa parte financeira, né? Assim, eu quero fazer um curso que dê dinheiro. Visibilidade também é bom para alguns, né? Dependendo do perfil, tem gente que gosta, escolhe assim, vamos ver, vou fazer uma lista aqui, vamos ver que curso que tá dando dinheiro. Mas esse curso, ele dá dinheiro para quem tem perfil para fazer esse curso. E quando a gente é adolescente, a gente é 880, é tudo ou nada. Então, assim, se me der dinheiro, eu tô feliz. Porque, mãe, será que tem jeito de ser feliz sem ter dinheiro, sem ter E eu conheço profissionais, assim, que têm profissões que, por mais que a pessoa seja bem-sucedida na profissão, ela não vai ser rica. Ela vai poder se sustentar, mas ainda assim eu vejo pessoas felizes, realizadas, porque elas estão cumprindo o propósito delas. Verdadeiramente, porque imagina se todo mundo fizesse a mesma coisa, não tinha sentido. Com certeza. Agora, mas, Sara, eu queria tocar nesse assunto, que é muito bom esse exemplo. Eu de fora, eu acho assim, eu fico como espectadora e eu acho inspirador quando um filho escolhe a profissão do pai. Eu acho que assim, o meu ainda não escolheu, né? Ele tá com 15 anos, ele tá nessa dúvida, mãe, não sei se eu quero, não sei se... Acho que tem, né, essa fase, para que eu vou estudar física? Para que eu vou estudar química? Se eu não vou mexer com nada disso? E eu lembrei de mim. Eu pensei, gente, eu também já tive essa dúvida. Por que eu estou estudando essas matérias aqui no ensino médio? Que a gente se eu vou fazer, né? uma coisa que não tem nada a ver com isso. Meu filho, olha, você precisa passar por essa etapa, né? Então, assim... Então passa da melhor forma possível, estuda, tá acabando. Eu acho que quando a gente não está muito afim de estudar, eu pelo menos, a minha mãe, minha família acha que eu sou estudiosa. Bom, mas quando a gente está no ensino médio, aquele ensino ali não é legal, não. Você está cumprindo etapa. Você está ali porque você tem um sonho. Você está estudando português, a matemática, aquelas fórmulas, fazendo aquela redação cronometrada, porque você, não é porque você quer aquilo, é porque você é um processo para você fazer o primeiro concurso da sua vida, que vai ser o Enem, que vai ser o vestibular, que é a primeira. Então, assim, você está estudando para isso, né? Para você entrar numa faculdade, num curso, ou ter conhecimentos gerais mesmo, né, Jussara? Para conversar. Para fazer parte de uma sociedade, você precisa dessas regras, de tudo isso. Lógico que eu vejo hoje o estudo, Thelma, começando com a questão do orgulho, né? Hoje eu estava vendo as minhas meninas operar, as duas juntas, eu chorei. Porque assim, eu entrei, aí eu tive que ir para outro consultório e falei assim, vai lá e ajuda ela. Aí ela foi fazer hoje teve cirurgia o dia todo, eu estava trabalhando muito, e ela, vai lá, ajuda a sua irmã. E ela foi, eu vi, olhei assim pelo vidro e falei, gente, nunca imaginei essas meninas, e tanto que elas são boas nisso. E fiquei assim, mãe coruja, só para completar aquela pergunta que você fez primeiro. E com relação a essa questão de estudar, de aprender coisas que a gente, entre aspas, acha que não é importante, a história, por exemplo, eu detestava a história. Eu estava vendo, por exemplo, peguei uma revista no conselho essa semana que eu fui, que em 1811, o primeiro registro de um odontólogo, de um cirurgião dentista no país foi em 1811, sendo que em 1658 foi quando começou a ser, vamos dizer assim, respeitado. Falou-se em cirurgião dentista, em 1600 no Brasil. Então, coisa que você vai falar, gente, mas para que isso interessa? Não, você está lá conversando com o paciente, ele está super tenso,
Aí você fala, você sabe quando começou a odontologia? Você começa em 1811. Aí a pessoa começa a envolver com aquilo que você está falando e fala, gente, e quando começou a primeira anestesia? E por que aconteceu isso? Quem fez a primeira restauração? E a pessoa começa, gente, história também tem sentido. Claro, Como a sempre. química também. Nossa. Você quer clarear seu dente, eu detesto química. Tudo bem, mas você sabe por que acontece essa reação? É porque acontece esse carbono vai para cá, o nitrogênio vai para lá, tá vendo? Vale a química. Aquela tabela periódica que você não gostava. Você achava que era desnecessária. Você sabe onde tem todos os elementos da tabela periódica? Não acredito que é lá. Aí você começa a envolver a pessoa. O que falta, eu acho, hoje, é esse entusiasmo. O entusiasmo de quem ensina e de quem está lá para aprender. Eu também, Jussara, e conta para mim, assim, a odontologia foi um daqueles cursos que mudou muito ao decorrer do tempo? Sim, ela se transformou. Ela é uma odontologia só fazendo restaurações internas, né? E hoje ela é uma odontologia integrativa, ela trata do corpo todo. Isso acaba exigindo mais de quem está ingressando nesse curso agora. Você teve que desenvolver coisas no seu perfil, no seu comportamento, teve que adquirir, treinar habilidades que você não tinha, mas teve necessidade né, para ser melhor assim, em tudo que você fazia ali, para ter uma desenvoltura maior. Sim, quando eu comecei, porque odontologia no começo era um curso técnico. Então, era um curso de prática. Você faz uma restauração, você faz uma extração e pronto, acabou. Mas lá não te ensinava como comportar-se perante outra pessoa, como lidar com essa questão da empatia, como lidar com a questão a timidez que a gente tem, porque você fica muito próximo da pessoa, né? Então você precisa lidar com essas situações que tem pessoas que não conseguem fazer isso. A questão de você ter um pouco eu, por exemplo, né? Eu sempre fui muito tímida. Então, para mim, lidar com a questão de passar um orçamento, lidar com a questão da proximidade, foi sendo construída durante a faculdade, mas ela precisou se aprimorar muito para mim mostrar o que eu estava querendo apresentar, o que eu estava vendendo. Né, que a odontologia é uma venda de produto hoje, né, uma venda de serviço de saúde, e por isso que ela mudou, né, antigamente ela era um tratamento, hoje ela é uma venda de saúde, venda de beleza. Ela passou a ser preventiva praticamente. Sim, né? Sim, bastante. É uma outra, e antes ela tratava ali a dor curativa, a pessoa ia no último caso. Com muito medo, porque já vinha um paciente com muito medo no seu consultório, acreditando que aquilo ia te dar sempre sofrimento, que a odontologia era sempre um sofrimento, né? Então isso já levou muitas pessoas a não quero ir para odontologia, não quero ir na odontologia, não quero ser tratado, eu só venho em último caso. Isso mudou? A questão de a tecnologia conseguiu resolver a questão daquele barulho chato né, que às vezes causava um nervosismo ali no cliente, só de ouvir o barulhinho do motorzinho quando alguém já entrava no consultório. Verdade, né? Isso aí gera pânico, né? Nas pessoas, a gente saía e ia embora. Melhorou muito a tecnologia da odontologia com a implantodontia, que começou a desenvolver, porque antes da implantodontia, a odontologia era arcaica. Posso dizer com essas palavras. Hoje, a odontologia, depois da implantodontia, que envolveu o titânio, eu falo que o titânio trouxe para a odontologia todo um boom de investimento tecnológico. Então, aí começou-se a melhorar aparelhos, equipamentos, e foi ali que começou, eu posso fazer a terceira dentição, então eu posso pôr um implante, aí eu posso pôr um fio num aparelho de titânio, porque o titânio é melhor nisso, então desenvolveu muito, e hoje a gente está com os scanners, a gente faz tudo quase à distância, então melhorou muito. Muito, muito, muito. Com relação à cárie, hoje você pode tratar com laser, né? A gente tem institutos, por exemplo, no Lelo, em São Paulo, que a gente está testando já lasers que vai só chegar ali, aquela luz ali, ela vai impedir o desenvolvimento da cárie. Então tem muita coisa. Não precisa de motorzinho, mas não, para tratar a cárie ainda existe. Ainda existe, mas ele é um pouco mais silencioso. Sabe o que eu faço? Eu ponho fone de ouvido, eu ponho a televisão para a pessoa ouvir, eu canto, então já melhorou um pouco, o som ficou menor, mas é igual
avião, é uma turbina, porque o ar tem que passar ali. E no avião a gente não reclama, né? Quando a gente vai viajar de avião, né? Então, a mesma coisa, quando a turbina de ar que passa ali dentro do motor, é ela que gera 1.500 rotações, porque o dente é muito duro. Então, mas hoje, eu falaria que não está precisando mais do motor, porque você tem tanta informação e tanto conhecimento que você não precisa ter cárie. Vamos pensar né? assim. Tá diferente Vamos mesmo. pensar assim, né? Hoje é uma geração que se cuidar, se tiver ali a higiene normal, não vai ter cárie, né? Alinhado, né, aos tratamentos, igual você falou, preventivos, né, que a odontologia tem que ser preventiva, porque quando ela é preventiva, ela tem custo baixo. Entendi. Jussara, então conta pra gente qual é, assim, o que é que atrapalha, que impede ali alguém de estar desenvolvendo bem o seu trabalho na odontologia e, claro, lembrando que a gente pode aprender, que a gente pode desenvolver aquilo que a gente não tem, né? Como você falou da sua timidez. Sim, a gente primeiro tem que pensar que o odontólogo, ele vai estar ali naquele espaço fechado. E se ele tiver um pouco de nojo, por exemplo, você trabalha com saliva, com bocas, às vezes bastante contaminada, com odor, né, que às vezes de algumas doenças que vai ter ali, você vai ter que conviver com aquilo, às vezes estados de tecidos, né, em decomposição, na gengiva, tudo. Então, se você não tiver nojo, se você não gostar de ver sangue, se você não gostar de trabalhar num lugar fechado, se você vai ter um pouco de dificuldade para exercer a odontologia nessa área da cirurgia, da periodontia. Um ambiente mais apertado, mais justo. Justo, ali, é bem justinho, né? a proximidade com também. a pessoa, e trabalhar com. A pessoa tem que ter, assim, mas tem que Destreza. ser mais delicada. Tem que ter mais destreza, tem que gostar de coisas, de manusear peças bastante pequenas. O ambiente da boca também é um ambiente escuro, pequeno, né? Então, você vai atender uma criança, você vai atender um adulto com limitação de abertura de boca, você vai também ter proximidade com aquela pessoa. Então, muitas vezes, não é só uma vez que você atende o paciente, você atende várias vezes. Então, vira uma relação, igual a gente falou, né? Vira de amizade ou não, né? Ai, meu Deus, eu tenho que atender essa pessoa hoje. Então, tem que ter essa empatia, tem que saber lidar, porque às vezes tem pessoas também que não querem ser atendidas no seu consultório, tá? Elas vão para conversar. Tem outro lado também. Você tem que ter o lado psicólogo também, viu, Thelma? Tem que fazer. Porque às vezes a pessoa está querendo contar a vida dela, está querendo fazer um monte de coisa que se você não tem empatia por aquela pessoa, porque o que nós estamos carentes hoje é dessa relação de tratamento que a gente não tem. Na odontologia, você está dizendo que existe uma relação bem próxima, até fisicamente, com o cliente, né? E assim, precisa ter, assim, essa empatia, que é aquela capacidade da gente se colocar no lugar da outra pessoa, né? De entender o que está passando ali, se colocar um pouquinho, né? Que a gente nunca consegue sentir tanto a dor do outro. E o limiar de dor, a gente sabe que ele é muito emocional, né? Às vezes, se a pessoa não tiver essa habilidade, né? Eu acho assim, isso não é para tanto. Já vi profissionais tratando a pessoa, não, mas a pessoa está gritando, a pessoa está esperneando e está fazendo escândalo, mas o que ela tem não é para tanto. O feeling, né? Esse feeling de entender, né? De entender o outro e de também saber quando não é verdade, viu, Thelma? Mas alguma coisa tem ali, né, Sara? Às vezes essa hora que é a hora de sentar, conversar, que às vezes a dor é outra. E é o que nós temos, né? A dor de ser, a dor da falta de cuidado, eu acho. Então, é isso que você tem que ser. Então, eu acho que eu falo que a empatia é tudo. O resto você aprende a lidar com o cheiro, você usa máscara de proteção, né? A proximidade você também se acostuma. A questão da lidar com o outro, para mim, é a mais importante de todas. O que eu estou percebendo com os meus convidados nesse podcast, você deve estar percebendo também, é que todo mundo que se deu bem na sua carreira não parou de buscar atualização, conhecimento e, principalmente, fez algo mais. Se comportou de uma forma melhor, né?
Tanto é que hoje eu sou uma cliente e amiga porque a gente teve algo mais ali naquele lugar, né, Jussara? E eu percebo que pessoas são assim quando são apaixonadas pelo que fazem. Você é apaixonada pela sua profissão? Totalmente. E tive várias paixões, assim, sabe quando o amor, você acha que ele está diminuindo e você começa outra coisa, fala, gente, agora tá melhor, e vai construindo esse amor, né? Porque aí que entra, quando você falou, olha, você tem que estudar sempre, aí você fala, gente, aí você vai num curso e fala, mas era maravilhoso isso, e por que que eu não tinha visto isso? E agora você vai indo, vai indo, vai indo, construindo esse amor, porque o amor é uma construção. Começou lá na faculdade, foi fazendo os cursos, né? E agora eu vou para o consultório e quando eu vejo que aquilo eu termino e falo assim, eu sou o cara. Eu acho isso demais. Eu fico feliz com tudo que eu faço. E os pacientes, olha, às vezes eles falam assim, nossa, mas você gosta mesmo do que você faz? Você está aqui 10 horas da noite? Tô. Está aqui 8 horas da noite? Tô. Sábado, às Sábado, vezes, fazendo domingo, cirurgia, né? você tá, porque eu tô ali porque eu quero. Então a gente tem que estar no lugar e na profissão que a gente quer. Mas uma coisa muito importante da gente falar é que, assim, muitas vezes a gente acha que a gente vai ter uma paixão à primeira vista na faculdade. E muitas vezes a gente precisa ser persistente. Então, assim, eu acredito que todos os cursos, em todo momento, quando a gente não conhece, a gente precisa dar aquela oportunidade. Porque vai ter disciplina que a gente vai gostar, vai ter professor que a gente vai se apaixonar, né? Querer saber, assim, seguir os passos. Vai ter momentos na faculdade, no decorrer do curso, que são desafiadores, né? E muitas vezes a vontade de desistir pela dificuldade, ou às vezes porque o mercado muda, são coisas que você precisa pensar, persistir. É diferente, né, de você ficar com medo e de repente deixar aquilo ali. Porque aqui a gente fala muito de paixão, de realização, e a gente sabe que a gente precisa falar que no início não é assim. É tudo uma construção. Então a gente precisa ter persistência, você não acha? Sim, sim, vai ter momentos que você vai começar e você vai falar assim, mas eu não nasci para isso. Mas você, como você falou agora mesmo, a gente tem tudo a gente aprende. A gente tendo vontade, a gente aprende, né? Tendo bons professores e tendo aquela vontade, a gente consegue. Tudo que a gente quer, a gente consegue. E eu quero te perguntar sobre a realização dos seus sonhos. Eu sei que você é uma mulher de muitos sonhos, né? De realizá-los também. E você acredita que a sua profissão, a sua carreira, ela te ajudou a realizar seus sonhos pessoais? Sim, sim, com certeza. Tudo que, como eu falei atrás, tudo que eu construí foi através da minha carreira. Tudo que eu tenho é através do que eu fiz com as minhas mãos. Porque odontologia a gente faz com as mãos. Criou suas filhas, Sim, sim, foi para fora, viajou, Sou fez os vaidosa, cursos, adoro gastar fez dinheiro. todos os cursos nos melhores lugares. Então, eu gosto E olha, eu tive agora em São Paulo, e, gente, eu pisei em São Paulo e foi como se fosse um déjà vu. Porque há 30 anos atrás, eu ia no congresso desde 1987, então esse congresso de São Paulo foi o melhor congresso que teve. E eu estava ali, eu falei, gente, que déjà vu, que coisa mais maravilhosa, é como se eu fosse aquela acadêmica que estivesse começando ali agora. Então, isso, para mim, poder ir e vir, poder ir fazer um curso, isso é realizar um sonho. Nós mulheres, como foi ontem o Dia das Mulheres, a gente tem que entender que a gente está realizando sonho todo dia, de poder fazer coisas que a gente não poderia fazer antigamente. Gente, quando eu terminei a faculdade, eu queria fazer cirurgia, meu professor falava que cirurgia não era para mulher. E hoje 70% da faculdade de odontologia, de odontólogos do país, que são mais de 380 mil, são mulheres. Olha só, não. E interessante, Sara, é a gente também perceber, não sei se você tem proximidade com seus colegas que formaram com você lá atrás, e como suas filhas cursaram também odontologia,
a gente começa a perceber que uma parcela pequena das pessoas que se formam, primeiro uma parcela se forma, termina o curso do começo ao fim. E depois vai diminuindo cada vez mais quem vai realmente entrar na profissão, realizar aquilo, se tornar, entrar na carreira, se Sim. tornar um profissional. Você lembra, assim, da sua turma? Hoje, você conhece qual é a média, mais ou menos, de pessoas que estão atuando na área e pessoas que foram procurar outras coisas, não foram felizes? Olha, minha turma eram 60 alunos, porque odontologia era 60. Nós formamos todos, tá? Uma coisa quase inédita, porque hoje as turmas são de 110 e formam 40 pessoas, né? Ou se atrasam, né? Nós entramos 60 e formamos praticamente 60. E temos hoje um grupo de WhatsApp, minha turma era muito política, e a gente praticamente duas só que não exerceram profissão, porque foram virar mães, cuidar, e agora estão voltando, mas depois de 30 anos. Mas todos da minha turma, 60 fizeram isso, tá? E são praticamente todos muito bem sucedidos, com vários cursos de especialização, tudo. O que eu vejo hoje, desses 32 anos para cá, não estou vendo essa persistência. Eu não estou vendo isso, Thelma. E por isso que nós precisamos de ajuda. Porque dentro da odontologia, como de todas as áreas, a gente precisa dessa conversa. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a entender o que está passando dentro da gente. Porque antigamente era tudo muito imposto. Você ia lá, você tinha que ir, você ia fazer odontologia, você ia fazer, era a profissão que você tinha feito e pronto, e acabou. A minha turma é muito sonhadora. Foi uma turma ícone, né, da faculdade. Mas hoje eu vejo que as pessoas sonham e depois, como você perguntou, desistem do sonho. E aí a pergunta que eu vejo, que eu percebo, é por que você desistiu? Ah, não, ficou difícil o preço do aluguel, ficou difícil eu montar um consultório, ficou difícil eu fazer isso, eu não consigo fazer uma especialização, porque o curso é muito caro e eu não consigo me dedicar a isso. Então, né, eu realizei todos os meus sonhos, e tem mais alguns, tá? Eu acho que até os 95 eu vou fazendo uns cursos aí. Que ótimo, eu tenho certeza disso. Que papo bom, né, Sara? Dá vontade de ficar aqui. Nossa, ainda tem tanta coisa para a gente conversar, né? Verdade, tá? Nossa, eu descobri tanta coisa que eu não sabia da odontologia. Foi muito bom. Que bom. Obrigada, estou muito honrada de te receber aqui. Além de ser uma pessoa incrível, é uma profissional que trabalha com excelência. E aí, você que quer conhecer mais o trabalho da Jussara, né, você pode, através das redes sociais, que ela vai passar agora, conhecer melhor, marcar uma avaliação, né, Jussara? Sim, será um prazer. Então, o DRA Fasani ou Fasani Orali Faciali são os Instagrams que você pode conhecer o nosso trabalho. E vai ser um prazer receber vocês lá. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse trabalho, o estúdio que está nos patrocinando é o Mid6. Eles trabalham com podcast, mídias sociais, criação de conteúdo digital e são especialistas. Fica aí a dica para você.